Olá, como vai? Sou a professora Zélia Halick e nessa disciplina de gestão de compras e estoques eu estou responsável por trazer para você um pouco dos conceitos, um pouco daquilo que é trabalhado nessa disciplina. Dentro das unidades 1 e 2, basicamente são tratados dois sistemas de gestão. A unidade 1, ela traz o sistema ERP, que é o sistema de gestão de planejamento de recursos da empresa. Então, a partir desse aplicativo ERP, desse sistema ERP, o gestor ele tem conhecimento de todas as áreas da empresa. Já na unidade 2, o sistema que é apresentado é o sistema MRP, que é o sistema de planejamento das necessidades de materiais. Então, nesse sistema, especificamente, o tratamento ele é acerca das necessidades específicas de materiais para a produção de determinado produto, determinada linha de produção. Okay? Tanto na unidade 1 como na unidade 2, são apresentadas algumas técnicas práticas, alguns exemplos, alguns modelos práticos de utilização do sistema. Então, fica bem tranquilo, tem como entender o funcionamento, ok? Desejo um bom aprendizado e uma boa disciplina. O ERP, Enterprise Resource Planning, é um sistema gerencial que agrega soluções e informações que permitem ao usuário uma interação no uso da sua estrutura em um banco de dados único, consolidando todas as operações do negócio em um simples ambiente computacional. Para uma gestão eficiente, o gerente, gestor, ele precisa compreender a particularidade funcional da empresa, porque os sistemas ERP, eles são compostos por aplicativos que permitem ser customizados em função das particularidades de cada empresa que adquire o software. A grande utilidade de um sistema ERP é que ele cria uma rede de comunicação integrada entre todas as áreas da empresa. E o ERP, ele cria essa rede de comunicação entre as 3 camadas do processo logístico, através ou por meio de servidores, dos 3 servidores, que são o servidor de banco de dados, o servidor de aplicativos e o servidor de interface com o usuário. O livro da nossa unidade, ele apresenta como exemplo de distribuição de software a empresa alemã SAP AG, que é líder na distribuição de softwares como o R3, que é o carro-chefe da empresa. A ênfase que é dada nessa nossa unidade, ela é sobre os módulos dos aplicativos que formam o SAP. Como é feita essa comunicação, como é estabelecida essa conexão entre as diversas áreas da empresa, e não nos aspectos técnicos de como acontece essa comunicação. Porque esse aspecto mais técnico, ele está relacionado aos interesses da área de sistemas de informação e não, no caso, da nossa área, que é a logística. Os aplicativos SAP, eles são desenvolvidos com base em probabilidades de cenários. E estes cenários, então, eles podem existir em um determinado negócio. Sendo assim, muitos cenários diferentes são suportados pelo software e, a partir disso, então, a responsabilidade é do cliente escolher aquele que melhor atenda às necessidades da empresa. Os aplicativos de serviços corporativos, eles são desenvolvidos para gerenciar serviços,
centralizados e também descentralizados, e abrangem, então, a gestão do portfólio de bens imóveis da empresa, incluem também a aquisição, a venda desses imóveis e também a administração que sustenta todos os seus aspectos. O SAP também oferece versões mais SAP desses aplicativos pré-programados para funcionar pela internet, para possibilitar ao usuário a funcionalidade completa do software sem a necessidade de desenvolver outros sistemas especiais para os usuários. E para isso a empresa também utiliza a computação na nuvem, que é Cloud Computing. Ela utiliza essa nuvem para a entrega dos serviços de hospedagem pela internet. Evidentemente, com esta modalidade, a empresa tem o intuito de reduzir o custo de planejamento dos recursos do ERP. Mas ainda, alguns clientes podem preferir construir os seus próprios aplicativos de internet a partir dos aplicativos fornecidos pela SAP. E isso, então, pode ser realizado por meio da utilização do Newever, que é um aplicativo que gerencia as solicitações das adaptações ou das mudanças que um cliente tenha para atender às suas necessidades. Na página 447 do livro da unidade 1, tem uma figura onde se pode visualizar um exemplo prático de uma solicitação de mudança para melhor entendimento aí desta utilização do Newever. Também, para um claro entendimento de como funciona o sistema ERP, o vídeo colocado no Saiba Mais, assista aqui, de 3 minutos, ele traz um resumo bem claro de como que funciona esse sistema. Na unidade sobre planejamento das necessidades de materiais, né, o MRP, Material Requirement Planning, é amplamente utilizado para mostrar como funciona, para auxiliar o funcionamento de toda a cadeia logística de suprimentos. Então, o MRP é um programa de planejamento das necessidades de materiais. Ele opera usando informações dos registros de estoque, do plano mestre e da lista de materiais. O processo de cálculo dessas necessidades exatas para cada item que é executado pelo sistema é frequentemente conhecido como processo de explosão. Iniciando-se no nível superior da lista de materiais, o aplicativo analisa as necessidades de itens pais para calcular as necessidades de componentes. São considerados também os estoques de itens existentes e pedidos programados para recebimento futuro. Então, a principal diferença entre o ERP e o MRP é que o ERP ele condensa informações de todas as áreas de uma empresa. Já o MRP ele condensa as informações sobre produção, sobre necessidades materiais, quantidades de materiais para auxiliar o gestor no planejamento de produção. Okay? Algumas características do MRP são que ele tem sido implementado de modo quase que universal em empresas de manufatura, mesmo naquelas consideradas pequenas. Também ele trata de uma abordagem lógica de fácil entendimento para o problema da determinação do número de peças, dos componentes e também dos materiais que são necessários para produzir um item final. O MRP
também fornece a programação que especifica quando cada um dos materiais, das peças ou dos componentes deve ser encomendado ou produzido. No entanto, para que se possa garantir um bom planejamento mestre de produção, o planejador ele deve incluir todas as demandas a partir da venda de produtos, da reposição no armazém e também peças de reposição e requisitos entre as fábricas, ok? As janelas de produção, elas auxiliam na flexibilização de uma produção mestre. Entretanto, dependem de alguns fatores de flexibilidade de produção, como o tempo de atendimento de produção, a relação entre o cliente e o fornecedor, a disposição da administração em fazer mudanças e o comprometimento de peças e componentes para um produto final específico. Como exemplos de utilização do sistema MRP, nós temos as previsões de demanda e desenvolvimento de plano mestre de produção e a lista de materiais e registros de estoques. Também são apresentadas algumas técnicas válidas para o dimensionamento dos lotes de sistemas MRP. Essas técnicas são o lote por lote, o lote econômico, menor custo total e menor custo unitário. Lote por lote é a técnica mais comum, também a mais simples, onde a empresa definirá seus pedidos de materiais de acordo com a demanda do mercado e aí então ela produz somente o necessário. A empresa pode contar com os registros existentes no setor de vendas, sendo possível identificar então os volumes vendidos mensalmente e prever exatamente o que ela precisa produzir. E, evidentemente, dessa forma, a empresa pode diminuir o custo de manter um alto estoque. O lote econômico de compra, neste modelo, a empresa pode equilibrar os custos de preparação e manutenção de estoque. Esse é um processo um pouco mais complexo. Utilizando este lote econômico de compra, a empresa precisaria integrar suas áreas internas, como a logística, compras e produção. Para esta técnica, torna-se necessário já um estoque de segurança. Portanto, embora a empresa preveja suas demandas, ela manterá sempre um percentual extra, considerando o auxílio da área contábil para calcular esses custos de estoque. Assim, então, o setor contábil ele deve estimar a demanda total anual, o custo de pedido e também o custo anual da manutenção de estoque. A técnica do menor custo total, ela é mais dinâmica, portanto, a empresa precisará calcular a quantidade do pedido, comparando o custo de manutenção do estoque e o custo do pedido para vários tamanhos de lote. A empresa, então, ela precisará investir em maiores controles internos de produção, o que pode contribuir para alguns ajustes de produção. E a técnica de menor custo unitário, ela dimensiona o lote, tomando os custos de pedido e manutenção de estoque, dividindo pelo número de unidades de cada lote. A partir daí, então, escolhe-se o que tem o menor custo unitário. Seria o menor custo unitário, ele seria o modelo menos adequado para empresas que possuem um mix grande de produtos.
porque dificulta o controle de lotes e peças. Na página 566 do livro desta unidade, a figura 18.1, ela traz um exemplo sobre cálculos de explosão do MRP e traz então um entendimento claro de como aplicar na prática o planejamento das necessidades dos materiais MRP. E também, para entender um pouquinho mais a fundo o cálculo de como fazer, como alimentar esse sistema MRP, o vídeo disponibilizado no Saiba Mais, assista aqui, ele mostra como elaborar uma planilha de uma demanda de produto. E então, professor, como é que foi a disciplina? Como é que foi o entendimento? Tá tranquilo? Olha só, caso você tenha alguma dúvida, caso tenha gerado algum questionamento em sala, envia para mim, manda pelo WhatsApp, manda por e-mail, faço questão de responder para você, ok? Obrigada, grande abraço.